ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 14 de agosto de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, JR. Bom dia. Debatedores, uma semana de bênção aí pra você. 96803-8319 é o telefone do nosso WhatsApp. Você manda por escrito a sua opinião aí nos temas de hoje, mas manda o seu áudio pra gente tocar aqui ao vivo no ar do Debate 93. Ô, Marcela, é o seguinte. Ele é essa música. 7 de setembro tá chegando. Eu tô nesse clima aí agora. Se você vai estar nesse clima que eu não sei dizer. Eu tô nesse. Quero ver a galera, hein? Quero ver a galera. Esse é o clima da preparação para nossa corrida. Nossa corrida, 7 de setembro. 7 de setembro. Largada 8 ouvinte horas da manhã. da 93, vai, Marcela. Ah, vai. Ouvinte, vai. Esse apoio moral pra gente. Olha esse clima aí. Tá imaginando a cena, ouvinte? Você treinando, correndo contra o vento, hein? Que é isso, ouvinte? Sabe o que eu tô imaginando? Tô imaginando as nossas irmãs. Olha agora a dona de casa preparando alimentos. Esse JR, esse é meu ritmo todo dia. Aqueles irmãos agora lembrando dos anos 80, 90, dizendo assim, olha, já corri muito com essa música. E agora, irmão? Agora eu fico deitadão, só ligado na 93. Ei! Muito bem, Marcela, dia 7, não é isso? 7 de setembro. Olha, esse é o clima, hein, gente? Você cristão, você que ainda não fez a sua inscrição, corre lá e faz. Maravilha. Marcela, chama é o Jefté. Jefté, fala com a gente. Oi, J.R. Vargas, tudo na Fala paz? aí. Beleza, Bom dia. bom Aqui dia. é Jefté, Fala aí, Jefté. membro da Igreja Brasil para Cristo em Jardim Olímpico. Bênção Duque de pura. Caxias, pastor Manuel de Mato. Eu e minha esposa estamos limpando a casa do Senhor, ouvindo a Rádio 93 ligadinho. Um abraço. Outro, meu querido. Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. Olha, ouvinte, nós vamos falar sobre vários assuntos, entre eles o tema Sinto que sou desprezada e que ninguém se importa com o que sinto. Parece que meu marido e meu filho não se importam e até as pessoas da igreja me deixam de lado. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, mas infelizmente não consigo me sentir contente nessas circunstâncias. O que fazer para me sentir melhor? Como aprender a ver o lado bom da vida quando tudo parece mal? Não se sentir amada pode gerar a sensação de um vazio emocional? Como estar bem apesar das circunstâncias? É o nosso tema do programa de hoje. Estamos juntos no Debate 93. Olha, gente, uma informação importante antes da gente entrar efetivamente aqui no tema. Nós temos discutido aqui já há alguns dias a questão da Guarda Municipal, a proposta de capelania, e uma crítica contundente tem sido feita exatamente sobre esse assunto, em especial pelo deputado estadual Átila Nunes, que nós mencionamos aqui, convidamos para ele estar aqui conosco para participar, para dar a sua opinião, seu ponto de vista sobre esse assunto, mas fomos informados pela sua assessoria que ele se encontra fora do Rio, portanto impossibilitado de participar conosco aqui. Eu quero agradecer e mandar um abraço a todos, inclusive a assessoria ligada aqui no nosso Debate 93 de hoje. Pastor Djalmir, muito bom dia, querido, seja bem-vindo ao nosso Debate 93. Na perspectiva dessa nossa ouvinte, o olhar dela é esse, de muita gente assim. Como é que o senhor analisa esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores. Ao olhar o caso dessa irmã, possivelmente, claro, aqui alguns sintomas de cunho emocional.
né? É uma questão que me parece, inclusive, dessa tristeza, de elas sentirem esse vazio emocional, me aparenta alguma questão até de uma possível síndrome do pânico, né? De um transtorno de ansiedade que precisa ser cuidado. Existem as questões também espirituais, mas existem as questões emocionais e são sérias. E muita gente às vezes atribui a questões espirituais, ou até mesmo pessoas falam, não, você tem que ser feliz, a palavra de Deus diz que precisamos ser felizes, que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, ótimo, maravilhoso. Mas existem situações seríssimas de questões emocionais que precisam ser tratadas. Pastora Renata é a nossa menina da mesa de hoje. Bom dia, bem-vinda, pastora. Bom dia, JR, queridos debatedores, queridos ouvintes. Mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui. A gente olhando friamente o tema, realmente eu acredito que não apenas essa ouvinte, mas muitos hoje se encontram assim, né? Muitos não conseguem achar a verdadeira felicidade e eu acredito que já chega a estar batendo numa possível depressão e não consegue sair desse quadro. Ele é um ciclo vicioso. Só que nós sabemos que, independente do Senhor ser o nosso escudo, ser a nossa força, nós ainda estamos nesse mundo. E somos passíveis de passar por sentimentos que realmente nos fazem, muitas vezes, paralisar, nos fazem, muitas vezes, enfrentar o medo de uma forma diferenciada. Só que essa é a grande diferença. Quando temos o Senhor, sabemos como nos posicionar. E, graças a Deus, escolhemos estar ao lado dele. Pastor Marcelo, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje, pastor, e aí? Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatedores. Jota, me parece quase impossível que ninguém a ame, que ninguém se importe com ela. Me parece mais uma percepção dela da vida do que a vida como ela é realmente. E essa percepção dela da vida de que ninguém a ama, me parece ser algo profundo no interior dela, uma depressão, uma falta de ânimo, uma falta de alegria, e que não tem absolutamente nada a ver com Filipenses aqui, capítulo 4. Me parece ser mais uma doença emocional que precisa ser tratada do que a realidade da vida. E aí entra um detalhe que a pastora Renata falou, que muitas vezes nós cristãos, ou alguns cristãos, ainda se acham imunes à depressão, como se depressão fosse algo demoníaco, como se depressão fosse algo que só acontecesse com os outros, porque eu sou cristão, eu tenho fé, o Espírito de Deus habita em mim, nada vai me acontecer, eu não vou ficar triste. E aí acabamos entrando em uma espiral decrescente de tristeza, de desilusão, de desarmonia, e continuamos achando que não é conosco, é com o mundo. E nós precisamos, sim, isso é fato, de psicólogos, precisamos sim de psiquiatras, não simplesmente porque temos problema, mas talvez até para melhorar a nossa vida do jeito que ela é. E talvez o primeiro ponto que essa moça tenha que aceitar é o fato que ela tem um problema dentro dela, esse problema precisa ser tratado, e talvez só ir à igreja não vá tratar esse problema, ela precisa de ajuda, não porque ela é louca ou maluca, não tem esse rótulo, mas sim para que ela possa viver melhor a vida dela. Índio da Costa, muito bom dia, bem-vindo também ao nosso debate 93 de hoje, como entende esse assunto? Bom dia, pastor, os amigos aqui, componentes da mesa. Olha, eu não conheço ninguém que é desprezada pelo mundo inteiro, não é nenhuma pessoa. Ela é desprezada pelo mundo inteiro. Isso é um sentimento dela. E esse sentimento tem que ser tratado. Se convencionou, ultimamente, no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, de que as pessoas elas têm que estar felizes e alegres o tempo todo e têm que estar sempre tendo sucesso. E o sucesso também, as pessoas não conseguem identificar direito o que é, né? Porque parece que o sucesso é dinheiro e não é material. O sucesso é algo muito mais amplo do que isso. Então, assim, eu acho que ela tem que, de fato, olhar para dentro dela, entender os valores dela, se apegar naquilo que realmente importa na vida e conversar com as pessoas. Ela podia procurar o marido dela, o filho, e dizer, olha, eu estou me sentindo desprezada. Ela vai na igreja dela, que ela acha que está desprezando ela, e eu não conheço igreja nenhuma que despreze as pessoas, mas de qualquer maneira, ela vai lá e conversa com a pessoa da igreja, que é a referência dela, quem seja o pastor, enfim, lá da igreja, ela diz o seguinte, olha, eu estou me sentindo desprezada. E ela troca, ela conversa sobre isso. E talvez ela tenha a grata surpresa de perceber que é ela que está desprezando o amor e o carinho e a atenção que os outros têm para com ela. Vamos dar uma olhada nesses dois lados aí, nos dois extremos. O extremo em que a pessoa é, de alguma forma, obrigada a ficar alegre, né? Tem uma obrigatoriedade aí de ser alegre, de ser sorridente, de se abrir para o mundo, essa história toda. E o outro lado, a pessoa não pode ficar triste. Não pode ficar triste. Está ligado ao anterior, mas nesse outro extremo aqui, a pessoa está triste e acha que está em depressão.
Tá passando uma tristeza, ué. Quem é que não passa? Quem é que não passou? Agora, a pessoa tá triste, o problema, tem uma grave dificuldade, é a pessoa que é diagnosticada ou alguém que faz um diagnóstico sobre o que não sabe. Então é o seguinte, você vê uma pessoa triste, como é que você tá? Eu tô triste, mas tá há muito tempo, tem uns dias que eu tô assim, a pessoa diz, depressão. Isso é depressão, isso pode ser tristeza passageira, ocasional e pontual. Mas a perspectiva de uma pessoa que não tem noção sobre o que está falando, joga sobre o outro um peso, e às vezes a pessoa que só estava triste é capaz de ficar mesmo. Fora os que já colocam remédio. Toma isso aqui, ó. Vai ficar ótima. Olha aí, vai ficar bem. Jota, há uma tendência hoje em dia, eu não sei o que se passa, que certas coisas entram na moda. Então você tem hoje em dia na moda depressão, síndrome de burnout. Então tudo agora é síndrome de burnout, tudo é depressão. O cara ficou triste, está sem ânimo, não consegue mais trabalhar, está com síndrome de burnout. Tudo virou burnout, principalmente dentro das igrejas, então. O que é isso, pastor? Burnout é se queimar internamente, é quando você... Desgaste profundo. Desgaste profundo e você não consegue se recuperar sozinho. E aí você precisa realmente se afastar, tirar um tempo, descansar. Existem algumas opções para isso, como você regular seu tempo. Tem um tempo de trabalho, mas tem um tempo de lazer. E o que acontece muitas vezes com muitos pastores é que eles só têm tempo de trabalho e nenhum tempo de lazer, e aí realmente se queimam internamente e não conseguem se reidratar. Quem ouça também. Então entrou isso muito na moda. Então o cara às vezes está passando por um momento difícil, quem não passa, está passando por um momento de crise, quem não passa, está passando por um momento de falta de dinheiro, quem não passa, e aí vive uma semana daquelas terrível. Você está com burnout, você está com depressão, você precisa de um médico, precisa de um psiquiatra, e na verdade não precisa disso, ele precisa só de um tempinho de refresco. Agora, existe outro extremo, quando a pessoa realmente tem um problema, precisa ser tratada, mas ainda tem na cabeça que psicólogo e psiquiatra é para maluco. Entendeu? Não é para ela. Um tabu precisa ser quebrado. E aí ela não se trata. Quando, na verdade, se tratar seria a melhor opção para a vida dela. Infelizmente, a gente vive nesse meio termo que a gente precisa tratar melhor, se relacionar melhor com isso. Mas pegando esse gancho, Jota, você trouxe exatamente o ponto de que muitos acabam apontando, tá com depressão, tá doente. Na verdade, quando nós o fazemos, possivelmente fazemos com que a pessoa chegue a esse ponto de uma forma muito mais rápida, inclusive. Eu sou uma pessoa alegre, normalmente, mas tem dias que o meu rosto transparece que... Minha filha até brinca, mamãe hoje não chega perto dela, não. Enfim, e não é um mau humor. É uma tristeza normal, alguma coisa aconteceu, nós temos os nossos trabalhos seculares, independente de sermos pastores. Eu sabia que mulheres passavam por isso. Tô surpreso, achei que eram só os homens. Achei que era só os homens. A da mesa passa, nem te conto. A gente pode depois ter uma DR sobre isso. Mas enfim, essa é a melhor parte, é que tudo vai passar. Exatamente, eu digo que o processo ele é importante. A gente tem que aprender a viver o processo. Inclusive o processo de um luto, o processo de uma tristeza, que é momentâneo. A gente sabe que ele vai ter o início, vai ter o meio e vai ter o fim. A questão é como conduzir esse processo. Muitas vezes é só um dia. Se postergar para 2, são 2. O problema é que se tornam 30. E o problema é se você não sai. Porque tem aquelas pessoas que gostam de se automartirizar, vitimar, eu gosto. E quando a gente lê, não estou nem dizendo que seja o caso da ouvinte, mas ela realmente faz um drama completo, familiar, que sai do seio familiar e vai para a igreja, sai da família e vai para o mundo. Tipo, não sei me posicionar. Realmente não vai saber, porque ela entra numa postura de total... Então, vamos tentar estabelecer um ponto aqui. Se for uma questão de depressão, isso tem tratamento. É tratar. Vai tratar. Vão achar isso, vão achar aquilo. Não importa o que vão achar, importa você está tratando. Você tem uma dificuldade no dedo, você faz o quê? Pode ser depressão, ou pode ela também querendo chamar a atenção em caso de, se for, tem cura. Em caso de, porque tem vários ouvintes aqui dizendo assim, olha, eu passei por isso, estou passando por isso, então os ouvintes estão conversando aqui com a gente pelo WhatsApp. Então, se for uma coisa diagnosticada, uma pessoa técnica, preparada para isso, ok, vamos tratar e vamos resolver. Perfeito. Bora, gente, vamos resolver esse negócio, trata esse trem, vai logo atrás, toma o remédio direitinho. Tem gente que começa a tomar o remédio, dá uma melhoradinha, para. E aí, quando volta, ele dá o efeito contrário, entendeu? Você precisa tomar o remédio, sabe, para tomar remédio é direitinho. Agora, vamos por outro lado. A questão de autoestima que vocês colocaram aqui,
que é muito importante. Tem várias pessoas, tem um ouvinte que diz, eu chego em casa, eu me sinto um lixo. Peraí, você não é um lixo. Mas também tem um monte de gente que diz, você é princesa, você é maravilhosa, você é isso, aquilo, você é isso, aquilo, também dá uma exagerada. Sem dúvida. E aí, qual é o equilíbrio? Vamos lá, me ajuda a entender isso para poder ajudar os ouvintes. Eu não sei, desculpa pegar aqui o gancho, mas eu vou trazer agora para uma questão que, enquanto pastor, eu sempre atento e falo o tempo todo. 2 Coríntios fala assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Ou seja, passamos por isso tudo. Só que a questão é, como o fazemos? A gente vai chorar um dia? Vamos. Só que a gente sabe que no dia seguinte a alegria virá, né? A gente sabe que existe uma solução, existe algo no final do túnel. E no nosso caso, existe a luz do Senhor. Nós temos um foco, a gente sabe para onde nós olhamos. Isso realmente é passageiro. Agora, quando efetivamente se torna um caso crítico, nada melhor do que ser tratado medicamentosamente, procurar o psicólogo, psiquiatra e daí em diante isso vai ser rápido. Há 22 anos eu faço acompanhamento. Né? Então, no gabinete a gente vê isso o tempo todo. Então, comecei novo, né? Comecei novo. Então, há 22 anos a gente já tem uma experiência, né, desse trabalho e eu consigo identificar, eu consigo bater o olho numa pessoa e ver quando às vezes é uma questão espiritual, né? Quando a pessoa está tendo tá tendo um problema, a questão mesmo de fé, falta isso nela e a gente trabalha isso. Agora existe, e eu vou dizer, a grande maioria de questões emocionais são provenientes dessa questão. Então o JR falou que às vezes bate o olho, é depressão, né? Não, nem sempre, não é? Agora, existe uma grande parte, eu tenho observado isso, são questões de origem emocional e tem sido grave. E o grande problema, JR, que eu vejo aqui é o seguinte, que a gente falou até de encaminhar o tratamento. Eu trabalho dentro de uma comunidade carente. Aí você vai ver o preço de um psicólogo. Não tem condições para quem trabalha dentro da área carente, na área onde a condição não tem possibilidade. O meio público não oferece isso de forma que pudesse suprir as necessidades. E aí você vê um psicólogo hoje cobrando 100, 200, quem tem condições de pagar cada consulta R$200, R$150, R$100. E aí a pessoa não vai falar, não tem como pagar, ela continua tendo aquele problema e a gente sabe que ela precisa daquele acompanhamento. É uma situação muito difícil. Muito bem, do ponto de vista espiritual, como é que a gente tem condições de ativar alguma resposta quando a questão é autoestima, baixa autoestima? Eu me sinto o pior do mundo. O ouvinte não pode falar que se sente um lixo. O ouvinte não pode dizer isso de si mesma. Mas muitas pessoas já ouviram isso, coisas parecidas com essa. Você não é nada, você solta um palavrão ali e você não vai dar. E a pessoa acaba comprando aquilo para a vida dela, acreditando que na verdade as pessoas estão certas e ela está errada. E só que por outro lado vem um remedinho, que é um remedinho muito superficial. Não, você é linda, você é uma princesa, você é isso, você é aquilo. Essa pessoa nem linda é, gente. Ei, hein? Não é isso? Também, a beleza é discutível sempre, lógico que né? é discutível, mas a pessoa, ela não se sente. Então, o critério da beleza é do ponto de vista dela, não do nosso ponto de vista. Eu compreendo, eu concordo com você, Índio, mas às vezes é uma resposta que não é a resposta que vai resolver o problema real. Vai ser uma coisa superficial. Ela viu, ela está alegre. Saiu alegre, mas não tratou o problema real mesmo. Jota, eu digo para as pessoas o seguinte, na verdade, o grande segredo não está em você ordenar o mundo fora de você, você melhorar o mundo fora de você. O grande segredo está em você se aperfeiçoar internamente, melhorar internamente. A Bíblia fala que o coração alegre, ele é formoseio o rosto. O que é formoseio o rosto não é a validação que as pessoas de fora me dão. O que formoseia o rosto é uma consciência interior, é uma atitude interior, uma vida interior, que se eu melhorar ou aperfeiçoar a vida interior, a minha vida exterior vai mudar. E a grande questão é como eu aperfeiçoo e mudo a minha vida interior. E aí me desculpe se eu vou parecer meio retrô, mas eu acredito que os caminhos antigos ainda são os melhores caminhos. Eu acredito que nada supera uma vida intensa diante da presença do Senhor. Sim. Quando eu digo vida intensa diante da presença do Senhor, Jota, eu não estou dizendo ir ao culto e levantar as mãos. Eu estou dizendo o nosso serviço diário
de parar, abrir a Bíblia, ler um capítulo, orar 3 minutos, orar 4 minutos e ponto final. Tem uma história, Jota, muito rápida. Um moço foi procurar um pastor e falou: pastor, eu estou com um problema na minha alma, eu estou doente na minha alma. E esse pastor estava indo viajar naquele momento. Falou: olha, eu vou viajar agora, mas eu quero que você faça o seguinte: quando eu voltar, eu atendo você. Mas nesse período de viagem de 15 dias, eu quero que você leia a Bíblia 3 minutos, medite no que você leu 3 minutos e ore 3 minutos. Quando eu voltar da viagem, com certeza absoluta, a gente vai se encontrar e vai conversar com você. Tudo bem. Quando o pastor voltou, o secretário dele virou para ele e falou: pastor, tem um recado daquele homem que você ia tratar, que queria se encontrar com você. Aí ele pegou o recado e leu. Ele falou: pastor, eu fiz o que você falou. Eu li a Bíblia, eu meditei 3 minutos, eu orei 3 minutos, não preciso mais do gabinete, a minha alma foi curada. Amém. Amém. Então, Glória a Jota, Deus. o que acontece muito hoje em dia é que o pessoal passa muito tempo no Facebook, muito tempo no WhatsApp, muito tempo com as outras pessoas e não gasta 3 minutos lendo a Bíblia, 3 minutos meditando, 3 minutos orando. E isso, com certeza absoluta, ia resolver o problema de 99% dos crentes. E a questão é só essa, na verdade, nós temos que entender que o que nos define não é o que pensam sobre nós, mas sim o que o Senhor pensa ao nosso respeito. E nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então isso, por si só, já seria suficiente para ser o nosso gás, para ser aquela válvula propulsora para que a gente continuasse. E aí sim, buscar o Senhor, orar o Senhor. Porque quando a gente consegue entender que nós somos feitos à imagem e semelhança deles, somos a obra-prima do Senhor, essa baixa autoestima, em nome de Jesus, ela não tem que estar aqui. Sabe que o profeta... O que pensa a meu respeito não me interessa. Eu sei que o Senhor pensa a meu respeito. O profeta Jeremias vai dizer o seguinte: olha, vocês deixaram de buscar fonte de águas vivas e foram buscar água em outro lugar que não dá água. E muitas vezes a gente vai buscar água em outros lugares que não vão suprir a nossa sede, ao invés de buscar aquele que vai suprir a nossa sede. Então eu quero me achar bom, eu quero me achar bonito, quero me achar legal e vou buscar isso nas águas das pessoas que não vão me dar isso, ao invés de buscar isso em Deus, que vai me satisfazer. Olha aqui o ouvinte dizendo: J, eu tenho depressão há mais de 10 anos, isso começou porque eu queria fazer dieta por problemas pessoais, mas acabei não dando prosseguimento por conta dos remédios. Era um remédio para uma coisa, remédio para outra coisa, os remédios eram incompatíveis, ela teve que abrir mão de um. Tem nessa luta aqui já há 10 anos, outro ouvinte dizendo: J, ando muito triste já há alguns meses, eu não tenho paciência em casa, minha vontade é só de ficar deitada, eu me sinto sozinha, acho que ninguém gosta de mim, e se eu não tivesse a minha filha, eu já pensei até em fazer besteira. Alguém pode ouvir isso e dizer: isso é um sintoma de não sei o que lá. Então veja bem, ouvinte, quem define o que nós temos pela graça de Deus são as pessoas a quem Deus tem capacitado. Deus tem levantado pessoas com essa habilidade, são psicólogos, são psiquiatras, e nós não temos que ter nenhum tipo de resistência. Isso não impede também que nós sejamos curados milagrosamente. O mesmo Deus que cura uma enfermidade grave também cura isso. Com certeza. Mas quem é que não sabe de caso em que a pessoa teve que passar por um tratamento? Então também é uma maneira que Deus nos cura, pelo remédio, pelo o médico que ali está, o habilitado que ali está, e não o interessado. Eu gosto muito de pessoas interessadas, mas a pessoa interessada, ela tem que identificar que ela é só uma pessoa interessada, entendeu? E quero dizer o seguinte, que existem alguns líderes espirituais que acham que são psicólogos. Alguém disse isso para eles. Alguns fizeram um curso por correspondência, foi nem online, foi nem educação à distância. Fizeram um curso e já se consideram bambambãs em determinados assuntos que envolvem a mente. E eu acho que todos nós temos que ter muitas responsabilidades em relação a esse assunto. Tanto para dizer que atende, quando se atender e as coisas não derem certo, assumir a sua responsabilidade num processo como esse. Que Deus nos ajude, irmão. Estamos juntos no Debate 93. Olha aí, gente, uma pesquisa realizada mundialmente, o brasileiro está em primeiro lugar no ranking daqueles que não desgrudam do celular. Olha aí, Índio, olha, 61% dos brasileiros, reverendo Marcelo, afirmaram se sente perdidos sem internet. A média mundial neste quesito é de 53%, pastor Djalmir. Outro número que chama a atenção no nosso caso, pastora Renata, é que 34% do nosso povo prefere se comunicar pelas redes sociais que pessoalmente. Especialistas afirmam que esse fenômeno chamado de distração digital aponta para uma questão importante, o desejo de atenção.
Brasileiros postam e escrevem demais na internet porque desejam ser vistos e reconhecidos, mas os estudiosos alertam que o sinal vermelho deve piscar quando atividades que deveriam ser feitas no mundo real são prejudicadas pelo uso da tecnologia. Fala a verdade quando posta algo nas... Também aposta. Quando posta algo nas redes sociais, você fica esperando a repercussão, hein? Quantos comentários, hein? Curtida. Fala pra mim, minha irmã, conta aqui, só que entre nós. Você conhece gente que chega a ficar ansioso para saber como está sendo visto e percebido neste mundo virtual? Tem um negócio que eu já vi em algum lugar. E tem isso aí, não tem? Não tem uma enquete assim? Que a pessoa fala alguma coisa para a pessoa falar a respeito dela ou dele? Sabe que... É uma nova rede social. Uma nova rede? Eu não sei o que lá. A rede de quê? É um aplicativo. Tô ligado. O que fazer é o mais baixado da iOS, é esse aplicativo. Um abraço para a nossa irmã Sara acompanhando a gente. Tem que estar ligado, né? O meu é Android, então eu não conheço aplicativo. O meu é Android, então Terminando. O que fazer quando o desejo por atenção começa a ser grande demais e acaba afetando relacionamentos? O que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto? Jota, aconteceu algo interessante lá em casa. Foi um experimento social para mim lá em casa. Eu estava 2 semanas atrás na cozinha, na mesa da cozinha estudando, e era de noite, minha esposa estava na sala vendo televisão, eu estou lá estudando, toco o WhatsApp, vou ver lá quem vieram, abri o WhatsApp da minha esposa. Minha esposa estava na sala vendo televisão, eu falei, Priscila, vai ver que ela mandou enganar, abri lá, pega uma água para mim. Vem cá. Então, você vê como é que... Sabe o que eu penso, JR, a esse respeito? Eu penso que ela tá brava com o senhor. Eu penso que o senhor tem que almoçar com alguém aqui hoje. Ela não tá ouvindo nesse momento. Quem sabe eu posso passar um WhatsApp para ela. Ela não tá ouvindo nesse momento. Vai lá, querido. É a mesma coisa que a bateria nas igrejas há 20 anos atrás. A bateria não pode, bateria é coisa do diabo. E a mesma coisa que a internet, as tecnologias, as redes sociais, é inevitável. Você vai crescer, vai aumentar, as pessoas estão interconectadas. A questão é a gente usar isso com sabedoria e com moderação e ensinar as pessoas a usar isso com sabedoria e moderação. A gente não pode fugir da realidade, a realidade está posta na mesa. O mundo hoje é conectado digitalmente. A questão é saber usar com sabedoria, com moderação e ensinar as pessoas a usarem com moderação. Pode ser uma grande arma para a igreja, para os pastores, como pode ser um grande inimigo também. Mas o povo, vamos falar em povo, não falando de igreja não, fala em povo. Como é que o povo lida com isso dia a dia? Como é que os políticos estão lidando com isso? Quero saber como é que a irmã lida com isso. Ele não para, tô vendo ele. Ele não precisava falar, né, gente? Mas tem gente que compra uma plataforma já com não sei quantas mil curtidas. Eu pago uma mala direta para já impulsiona. Já impulsiona. Já começo com... No Instagram isso é muito comum. Você já começa com 20 mil. Mas aí o usuário, um pouco mais atento, ele vê não apenas quantidade de pessoas que estão te seguindo, mas qual é o grau de participação das pessoas que te seguem naquilo que você posta e você escreve. E aí então você desbanca quem tem. É comum, né? No Brasil tem 3 milhões, 2 milhões, que o cara é artista e tal. Você vai lá ver, na verdade não tem, ele posta, mas não tem uma participação das pessoas que não estão... repercute. Não repercute. Ele tem 30 comentários, ele tem lá 3 milhões e tal. Não, mas ok. Não, desculpa até te interromper para pegar esse gancho e deixar exatamente, continue alertando. O fato é, um artista que tem 3, 4, 5 milhões, vamos lá, eu sou uma pastora. E para mim, eu não vou comprar, não me interessa ter 1.000, 2.000, 3.000, ou sequer 10 seguidores. Eu quero que, na verdade, sigam o Senhor e não a minha pessoa. Eu confesso, tirar foto de comida e esperar que alguém curta esse prato. Dá licença, não, mas depende, se for você que cozinhou. Isso então vai acontecer. Eu não posto, porque eu não cozinho, já confessei o meu pecado, não cozinho. Eu cozinho, modéstia à parte. Por favor, almoço, cozinho então. bem. Pode fazer um convite. Leva o Marcelo com o senhor. Todo mundo convidado. Leva o Marcelo com o senhor, que ele vai precisar. Não, eu também cozinho bem, então vai fazer uma dupla dinâmica. Não, mas todo mundo pode ir pra casa hoje. Ele pode. Olha, diferente da nossa ouvinte aqui, eu não me sinto desprezado quando faço um prato e tal. Acho que em geral as pessoas gostam. Se não gostam, fazem cerimônia elogiando e tal. Mas eu nunca postei isso não. A verdade é o seguinte, eu acabo sendo viciado mesmo no uso do telefone,
mas é porque a quantidade de pessoas que utilizam o WhatsApp para mandar alguma reclamação ou fazer algum pedido é muito grande. E até tive uma reunião semana passada com 2 pessoas da equipe, eu vou diminuir a quantidade de entradas de acesso, né? Porque você tem vários e-mails, aí tem o Facebook, aí você tem o Instagram, tem o WhatsApp, etc, etc. Tem o WhatsApp que você usa na campanha eleitoral, mas que está aqui, ó, é o telefone que eu carrego até hoje. Aí tem o outro telefone seu pessoal para a família ligar. O fato é que às vezes a sua mulher te liga, ou, enfim, um irmão, o pai, a mãe, o filho e tal, e você não consegue atender porque é tanta gente. Então tem que organizar isso, né? Eu acho que isso está deixando as pessoas um pouco ansiosas. Muito. Né? Eu estou aqui, por exemplo, ansioso para ler o WhatsApp aqui também. Aqui eu ouvi dizer assim, JR fala baixinho, então vou atender, né? Eu conheço uma pessoa que ficou chateada comigo por não curtir as fotos dela, assim, não fazer comentários. Ela saiu do Facebook por um tempo dizendo que ninguém curte nada dela, sabe? Ninguém comenta e tal, diz aqui o nosso ouvinte. E aí, pastor? Olha, eu estava conversando com a pastora quando eu cheguei aqui. Eu tinha Facebook, eu acabei com o Facebook. Porque... Vocês não estão ajudando nada, o Mark Zuckerberg. Você sabe por que eu acabei? O assunto é esse, tá? Sabe por que eu acabei com o Facebook? Porque um dia uma pessoa colocou lá, né, me encontrou muito chateado, falou, poxa, pastor, eu coloquei uma mensagem, o senhor visualizou e o senhor não me respondeu. Muito chateada comigo. Falei, gente, eu não tenho condições de responder WhatsApp, né, pastor? todos. Não, se for no Facebook. Eu falei, não tem condições de responder. O WhatsApp eu olho lá. No Messenger? Paro, no Messenger. Eu coloco hoje, eu tenho o WhatsApp, eu ponho no modo avião. Aí eu respondo, porque senão não tem condições, a pessoa me vê online. Eu estava falando com a pastora, que o meu pastor de jovens estava no gabinete semana passada, ele falou, ó, tem essa questão, como é que é? Web, né? No web, WhatsApp. WhatsApp web. Eu botei lá e começou, plim, 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 porque ali você vê que está online. Né? Você está nele e está online. Aí, plim, 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 plim. Ele falou, que isso, pastor? É assim, a pessoa me vê online, é atendimento pastoral, né? E começa todo aquele acesso e você não tem condições. Como é que é o som, pastor, do negócio? Como é que é o som do negócio? Exatamente. Hein? Daqui a pouco, pastor, vai ter a igreja virtual. Olha! E olha, quem tivesse ideia de fazer a igreja virtual é capaz de ser uma igreja que cresça com velocidade. Velocidade e é um custo muito baixo, né? Porque você não tem que fazer a construção. A ideia quem deu foi você, eu só materializei. Você disse, olha, quando eu apareço online, eu sou muito demandado, concorda? Você pode ser demandado, olha, beleza, o que está de bonito nessa história da rede, quer dizer, o lado bom, é que a gente se comunica a qualquer momento. Acordei de madrugada, por alguma razão, dormi pouco e tal, não sei o quê. O outro, cada um no seu horário, demanda ou responde, né? Então a relação ela fica muito mais fácil, né? Você não tem que estar reunido no tempo e no espaço. A dificuldade disso é quando isso começa a se tornar um problema. Né? E o grande problema, você vê, eu tive um irmão falou ontem comigo que ele tomou uma batida por trás e aí foi ver o que foi. O cara que estava atrás, ele parou, tinha um quebra-mola e bateu na traseira porque o cara estava no WhatsApp. Né? Então, acidentes sérios, né? Pessoas que... Eu soube de uma pessoa sabe, né? que morreu porque capotou com o carro porque ela estava tirando uma selfie enquanto dirigia. Então, o que você falou, é proibido, o pessoal geral, porque eu tenho que ter uma série de demandas, eu estou lá e plim, tem um problema sério que eu tenho que resolver. Estou dirigindo, aí a pessoa vai lá e aproveitar essa oportunidade incrível de estar aqui na rádio debatendo sobre esse assunto e falar para aqueles que me mandam o WhatsApp, e acho que isso pode servir para todo mundo aqui também, que tenham paciência. Sim. Porque o que acontece com o WhatsApp, por que acaba também viciando quem responde àqueles que demandam? Que a resposta porque rápida. As pessoas mandam o WhatsApp achando que você está parado na frente do telefone, sem fazer coisa nenhuma, só esperando aquele WhatsApp chegar para você poder responder. E isso é um ciclo vicioso. E daqui a pouco, você sabe que o excesso de uso de computador, de telefone e tal, isso contribui para a depressão. Sim. E é efetivo. Porque os relacionamentos simplesmente são suprimidos por um envio, por um plim, 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 plim. Mas além do relacionamento, pastora, tem uma outra coisa que é assustadora, que é o seguinte: todos nós precisamos nos conectar com a terra, com as árvores, com o mar, com a montanha, com o verde. Cada um tem uma maneira de se relacionar com a natureza. Mas ela é algo intrínseco nosso. Né? Você pegar, enfim, a história toda da humanidade, a gente vivia na selva.
né? E aí, fazendo uma brincadeira, porque eu sou índio, não? Até que o meu sobrenome é índio, mas não tem nada a ver com a história do índio em si. Bom, é o só o ponto nome. aqui, me parece que as pessoas estão ficando viciadas nisso, né? A pessoa acaba desconectando de uma realidade, se conectando a uma questão virtual, mas é real. Se você encaminhar um WhatsApp para alguém, você está encaminhando para um ser humano. Então, a gente tem que entender que é uma realidade virtual, mas é uma realidade. Existe um outro indivíduo ali. O ponto que a pesquisa aqui apresenta é que as pessoas começam a ficar necessitadas disso. Tem que alguém curtir e às vezes... gente, peraí. Você nunca passou, assim, às vezes, numa foto lá no Instagram ou uma coisa no Face, a pessoa colocou lá e tem uma curtida só da própria pessoa que postou, hein? Ouvinte, fala aqui comigo. Não dá assim, você não fica com dó, não, assim, não dá vontade de ir lá, entendeu? E dá uma força. Porque tem gente que está aprendendo como é que funciona também. Hoje, mas também é o seguinte, não é todo dia que você vai ter um monte de gente lá curtindo, etc, né? Você quer um exemplo, JR? Fala, quando suspenderam o WhatsApp. Foi. Teve gente desesperado, né? Que começou a baixar o Telegram, porque não preciso falar, e foi uma angústia. Eu vou dizer que eu mesmo fiquei assim, gente, tá faltando alguma coisa. Pastor, nós precisamos de comunicação, isso evoluiu, nós precisamos de comunicação. Não há outra alternativa, gente. Depois que você aprendeu que existe uma comunicação através do Instagram, através do Telegram, através do WhatsApp, isso é necessidade, faz parte da vida. Maravilhoso, Vamos gente. ser sinceros. Só não pode viciar. O problema é dependência. Então é o seguinte, desliga os celulares aí, entendeu? As pessoas estão aí no celular, entendeu? Que esse é o momento importante do programa, viu? 11h42 no Rio. Quero mandar um abraço aqui para a professora Ludmila Cruzal. Ela é professora de crianças entre 5 e 6 anos da rede pública de Magé. Durante uma aula sobre a letra H, ela perguntou se eles gostavam de hambúrguer. E um aluno disse assim: ô tia, eu sei desenhar um hambúrguer, mas eu nunca comi. Eu já sonhei que eu comia. Tadinho do garoto. Ué, não quantos anos tem a criança? 5 ou 6 anos. JR é um artista. Eu tô dublando aqui. Ele fala dos meus sonhos, mas olha ele. Tá bom, vou falar diferente então. De coração partido, mas não, é outra voz. Mas resolvida a fazer algo, ela assim que recebeu fez uma hamburgada para os meninos. A alegria dos alunos foi registrada num cartaz na sala, onde um deles escreveu: realizou meu sonho. Agora pode fazer pizza, escreveu Ambrósio. Essa sala aqui tá boa, hein? Hein? A tia arrasou, comemorou o Guilherme, mas entre as respostas, uma emocionou a Ludmila. Meu primeiro hambúrguer eu queria levar para casa. Meu irmão ia gostar também, disse Henrique. E é claro que a professora Ludmila permitiu que o pequeno Henrique levasse alguns que sobraram para o irmão que estava em casa. Você já fez coisas simples que surpreenderam e fizeram alguém mais feliz do que você poderia imaginar? O que marcou nesta professora e que ela não ficou apenas comovida, mas agiu, né? É uma mudança, ela não ficou assim, olha, que tristeza, ela fez alguma coisa. Como ser alguém de atitude e não apenas de algumas emoções, queridos debatedores? A atitude dessa professora é surpreendente, né? E mostra nela ser realmente alguém muito preciosa na área da educação. Existem muitos na área do magistério que desenvolve esse trabalho, que é ser humano. Ela viu a necessidade. Eu convivo com essa realidade, como eu tenho dito sempre aqui, que eu estou dentro do Complexo da Maré. Nós temos um projeto lá chamado CAD Maré. E a gente vive essa realidade. Todo dia, né? A gente convive com isso. Agora é muito fácil a gente falar da dificuldade e a gente agir em prol disso. E são poucas as pessoas que têm essa iniciativa. Eu parabenizo essa professora por essa iniciativa maravilhosa. Ela sentiu a necessidade, ela fez alguma coisa, ela agiu, né? É ação, essa ação ela é preciosa. Olha, tem um envolvimento, pastor JR, com um programa de reinserção na sociedade e no mercado de trabalho de ex-presidiários. E esse negócio eu comecei a fazer no iniciozinho da década de 2000. Na verdade foi o final da década de 90 aquilo ainda. Chamava Agentes da Liberdade.
E o Agente da Liberdade, um programa que depois a prefeitura parou, mas durante muito tempo a gente pôde fazer, onde o ex-presidiário tinha a oportunidade de se qualificar para o mercado de trabalho, depois que tinha saído do presídio, cumprido sua pena. E o bacana é que outros ex-presidiários é que lideravam o processo, quer dizer, no sentido de ele ensinando para quem tinha recém saído do sistema penitenciário como é que ele podia fazer para encontrar alguma oportunidade e tal. E um dia eu resolvi ir visitar numa determinada comunidade, que eu não vou dizer o nome para não macular ali, mas a verdade é que tinham mais de 300 pessoas daquela comunidade nesse programa. E eu fui visitar as famílias. Olha o que eu tinha feito, porque o trabalho que estava focado era no presidiário, no ex-presidiário. Mas o impacto daquilo na família do ex-presidiário foi um negócio que me emocionou. Talvez tenha sido o dia que eu mais chorei na minha vida, porque de casa em casa que eu ia, a família inteira chorava, agradecendo, dizendo que aquilo era uma maravilha, o quanto que tinha mudado a vida daquela pessoa. Mas, na verdade, eu fui depois entender, não tinha mudado a vida daquela pessoa, mudou a vida da família inteira. Porque a família se sentia, de certa forma, culpada pelo que o rapaz tinha feito. E aí um desdobramento daquilo, e é uma coisa muito simples, né? Você dá oportunidade à pessoa e tal, conseguir algo para ela fazer, se qualificar. Enfim, eu acho que são pequenos gestos que fazem grande diferença, né? Jota, certa vez eu li uma história dizendo uma diferença básica entre o pensamento brasileiro e o pensamento americano, e estava falando justamente sobre isso, sobre que nós temos uma hiperdependência do Estado, e aí talvez o índio saiba disso melhor do que todos nós aqui, para fazer as coisas que nós mesmos poderíamos fazer sem o Estado. Então vamos supor que essa mentalidade dessa professora, uma mentalidade mais abrasileirada. Olha, o aluno quer hambúrguer. Eu estou numa escola estadual, vou à direção da escola. A direção da escola vai até a secretaria regional. A secretaria regional vai pedir ao secretário. Vai demorar 5 meses até ter hambúrguer. Então por que eu não posso lá comprar? Não vai ter hambúrguer. E não vai ter, jamais. 5 meses ele foi extremamente assim, visionário. É visionário. Então, por que eu não posso lá pegar, comprar e fazer? Por que eu tenho essa dependência da burocracia, do Estado para fazer, ao invés de eu pegar e fazer? E aí, entrando numa questão mais micro da nossa vida diária, é aquele exemplo, aquela velha história do crente que tinha um mendigo passando fome na porta do prédio dele, e todo dia ele descia do prédio, olhava o mendigo passando fome e orava: Senhor, manda alguém para ajudar esse mendigo, entendeu? Manda alguém para satisfazer a fome desse mendigo. Então, essa coisa, eu não vou, mas alguém vai, está embutida na nossa mente. Ouvinte acompanhando a gente dizendo: sou professora e levei uma aluna de 4 anos para conhecer o mar. Ela mora em Blumenau, está acompanhando a gente agora. Um grande abraço, querida professora. E ela e um professor levaram a aluna na praia de Canto Grande. Ela disse que foi emocionante demais. Conta aqui a nossa ouvinte, contando aqui a sua experiência. Outro ouvinte dizendo: JR, eu fiz uma vez uma cesta básica para minha vizinha e falei para ela: se precisar, todo mês eu ajudo até ela conseguir se levantar sozinha. No mês seguinte ela conseguiu fazer a sua própria compra e infelizmente os filhos não estão nem aí, diz a nossa vocês. Os filhos abandonaram a mãe e ela, vendo isso, observou ali uma oportunidade de abençoar a vida daquela vizinha, né? Outro ouvinte aqui dizendo que deu um carrinho da Hot Wheels, que é aquele pequenininho, não é assim? Não é aquele pequenininho assim de ferro? Pro cunhado dela, diz que é o sonho da vida dele. Ele nunca tinha conseguido adquirir um. E ele, depois de grande, recebeu lá, uma coisinha simples, né? Teve lá condições de adquirir, foi lá e fez. Outros ouvintes aqui contando a sua experiência. JR, já é meio emocionante. Alfabetizando crianças e adultos, eu posso ver essa alegria, diz aqui a nossa ouvinte Cláudia, a quem eu agradeço pela palavra. Aqui outro ouvinte: olha, eu trabalhei numa empresa em que um amigo não tinha condições financeiras, né? E tinha 3 filhos, a esposa estava grávida de mais um. Que fábrica é essa, rapaz, hein? Decidi fazer então um chá de fraldas para ele, pois não tinha condição alguma dele arcar com alguma coisa. Ele chorou muito, agradecendo, e até hoje me chama de melhor amigo. Conta aqui o ouvinte. Observou a necessidade. Outro ouvinte dizendo: eu não consigo ficar parado e quando eu posso ajudar, eu vou lá e ajudo mesmo. Amém. Outro ouvinte aqui dizendo: JR, eu estava saindo de casa um dia para levar meu filho para a escola, né? Eu vi um homem de rua bebendo água do chão, JR. Água do chão.
muita gente assim passando, sabe? E ninguém fez nada. Eu não consegui ver aquilo sem ajudar. Peguei meu filho, fui até aquele homem, levei ele à padaria, ofereci para ele água. Para minha surpresa, ele tinha um remédio na boca e me pediu um copo de leite. Eu dei uma caixa logo. Eu fiquei muito triste, JR, mas ao mesmo tempo eu vi alegria nos olhos dele ao ver aquela caixa de leite. Detalhe, esse homem de rua é louco. Eu tenho medo dele, pois às vezes ele é até agressivo. Ele fala assim com imaginário, sabe? Mas mesmo assim eu não tive medo de ajudar. Conta aqui a nossa ouvinte, Elisângela, acompanhando a gente. Eu quero agradecer também pela sua palavra e pelo seu depoimento aqui no nosso debate 93 de hoje. Quanta gente aqui, Marcela, vai lendo aqui, porque realmente a gente vai observando, vai vendo que alguma coisa pode ser feita. Por exemplo, os servidores estaduais estão com salários atrasadíssimos. Alguns estão passando necessidade. Não são poucas as vezes que nós tomamos conhecimento de que eles fazem fila para receber cesta básica. Que as pessoas mandam. Quem manda? Pessoa física, às vezes uma empresa manda. E eu queria desafiar aqui a igreja, porque de alguma forma acho que a gente pode dar uma força nesse exato instante aí, entendeu, Índio? Entendeu, pastores aqui, a mesa aqui conosco, porque alguma coisa pode ser feita de maneira concreta, porque é uma necessidade, comida. É duro ver essas pessoas que servem ao Estado, são servidores. Trabalham. Eles servem ao Estado. E alguns deles estão sem condições de colocar alimento dentro de casa. Olha, a gente já sabe onde é que é a entrega. Onde é que é a entrega? Estou falando que a gente sabe, mas eu não sei não. Eu sei onde é o prédio. Descobre para mim. Sabe, Índio, onde é que eles fazem aquela entrega dos alimentos lá? Então vamos descobrir isso aqui para poder. É o pessoal da Sim de Justiça que está fazendo. Sim de Justiça? Vamos ver se é isso aqui para dar essa informação para o nosso ouvinte. Desafiar as igrejas. Às vezes a pessoa consegue arrecadar na igreja umas 10, 15, 20 cestas básicas, leva lá. Não precisa nem dizer nome, viu, gente? Aqui, bate palma aqui porque a igreja deu. Não, é doação, é por amor, é sem querer receber nada em troca. Fica aí mais um desafio para você. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, gente, nós estamos realizando nesse ano, celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. É uma data redonda. É uma data muito, mas muito importante para a igreja protestante no Brasil, no mundo inteiro, evidentemente. E no Brasil, várias comemorações estão acontecendo e uma delas que está sendo organizada para acontecer, com a graça de Deus, no dia 28 de outubro, é um sábado, às 14 horas, na Arena Carioca 1, ali no Parque Olímpico, e na coordenação de toda essa movimentação está aqui conosco o reverendo Cid Caldas. Reverendo Cid, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso debate 93 e parabéns aí por esse evento. JR, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, e tão bom ouvir esse debate, os temas desenvolvidos aqui pelos presentes, dá vontade até de contribuir, de falar também. Quero receber o senhor aqui um dia, reverendo. Bom, será um prazer. Mas eu quero desde já declarar a nossa gratidão pelo apoio da 93 FM, a realização deste culto que celebraremos dos 500 anos da Reforma Protestante. Iremos convidar, é claro, também as igrejas irmãs, no sentido de fazermos uma grande celebração. E o objetivo é um só, é agradecer ao Senhor pelo mover dele nas nossas igrejas. Dia 28 de outubro, a partir das 14 horas, na Arena Carioca 1. Muito obrigado por esse espaço. Maravilha, muito obrigado, reverendo Cid, aqui conosco também o nosso querido Ézio. Muito obrigado, Ézio, pela presença aqui no nosso estúdio na 93 FM, conversando sobre esse assunto importante. Agradecendo a você participando conosco aqui do nosso debate 93 também. Um abraço para você que está nos acompanhando aí. Muito obrigado aos nossos convidados. Pastor Djalmiro, um abraço, querido. Deus abençoe. JR, obrigado, é um prazer estar aqui com você, um abração a todos os ouvintes, aos queridos debatedores, a minha amada Igreja Batista Central em Gonçalves. Quero aproveitar e fazer aqui um convite. 19h20 agora, sábado e domingo, nós teremos o 16º aniversário do Coral Jovens Adoradores. Não é porque é o meu coral não, mas olha, é show de bola. Vão lá, eu quero convidar vocês, participem lá conosco. Só entender, pastor. Sim. Só para poder entender. É Coral Jovens Adoradores. Só falou que é o meu coral porque é o coral da igreja. Da igreja, com certeza. Mas olha, vale a pena, vocês vão gostar muito, viu? Um abração para a comunidade ali do Complexo da Maré. Sempre que eu tô passando, pessoal, pastor, eu ouvi o senhor lá na rádio, então o pessoal tá ligadinho. Valeu, gente. Pastora Renata, obrigado, um abraço. O abraço é meu, JR, queridos debatedores. Foi uma honra estar com vocês aqui.
E nada melhor do que realmente falarmos de assuntos tão importantes que refletem nas nossas vidas. E não posso deixar de mandar um beijo, um abraço para a comunidade livre, onde o Senhor tem nos plantado e a gente tem visto o agir sobrenatural do Senhor. Galera, beijo! Beijo para todo mundo também. Pastor Marcelo Gleiser, um abraço, Marcelo. Um abraço, Jota. Quero mandar um abraço especial. Se eu não mandar esse abraço, eu não chego em Niterói hoje. Então, manda, pastor. Tá? Pra Andréia, pra sua filha Andra, pra Janaína e pra aniversariante do dia, que é a Amanda Campos. Eu falei, Jota, que você iria mandar um abraço pra ela. Não sei porquê. Pra Amanda. O pessoal acha que o abraço do Jota, ele tem mais unção do que o meu. Ele é alguma coisa. Então, mas vai lá, por favor. Já que Ô, Amanda, Deus te abençoe, Amanda. Muito obrigado pela sua audiência. Tá de parabéns, a Amanda, hoje. Aniversário dela hoje, em casa, dia 2 de setembro. Meu Deus do céu, que mês é esse, Amanda? Agosto, setembro, que Deus te abençoe muito, hein? Vai ser uma bênção, Deus te sustente cada vez mais. Um abraço também, querido Índio da Costa. Um abraço carinhoso para você, para os componentes todos da mesa e por que não desejar também parabéns para Amanda, né? Muitas felicidades para Amanda. Aí, Amanda, foi duplo hoje, hein? É isso aí. Ô, Marcela Bastos, e aí, conseguiu as informações aí para nós? JR é 4 polos, um é o Cine Justiça, que fica na Travessa do Passo 23, no centro do Rio, no CEP, que é a Rua Evaristo da Veiga 55, 7º andar, também aqui no centro, a Coligação dos Policiais Civis, Copol, na Rua 7 de Setembro, 141 no 2º andar, e a UENF em Campos. Muito bem, isso é para doação da cesta básica, para chegar ali na outra ponta, que são servidores. Exatamente. Com a graça de Deus. Marcela, muito obrigado, um abraço, boa tarde. São 11h57, minha gente. Vem aí o querido Cid Gonçalves por uma tarde 93 maravilhosa. Nós vamos orar juntos aqui, apresentando diante do Senhor os nossos pedidos, a nossa gratidão, o nosso louvor ao Senhor, reconhecendo os feitos de Deus na nossa vida e, claro, gente, clamando ao Senhor por tudo que nós temos que apresentar diante dele. O reverendo Marcelo vai orar conosco, nós vamos orar juntos, orando sempre, lembrando da cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus. Jota, só lembrar, já que nós comemoramos o aniversário da Reforma Protestante, só lembrar que o primeiro culto protestante de todo o continente americano não foi feito nos Estados Unidos, não foi feito em Nova York, não foi feito em lugar nenhum, foi feito aqui no Rio de Janeiro. Então, o primeiro lugar onde se plantou a semente da Reforma Protestante em todo o continente americano foi aqui. E nada mais justo que a gente celebre e agradeça a Deus por esse momento. Então, vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais esse dia. Muito obrigado, Senhor, pela rádio, pela vida do JR, da Marcela, de todos os ouvintes, Senhor. Por aqueles, Senhor, que estão nesse momento, Senhor, passando por dificuldades emocionais, por aqueles que não se sentem amados, por aqueles que estão tristes, em depressão, não na cama, no hospital. Te peço que teu Espírito Santo, supremo confortador e consolador, esteja com eles, ajude-os a se levantarem, ajude-os a se erguerem e que eles possam retornar à vida em nome de Jesus, Pai. Abençoa e guarda esse dia, guarda o estado do Rio de Janeiro. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, nesse estado. Nós precisamos do Estado, nós precisamos da força policial, mas acima de tudo nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nós nesse estado, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.